Já pensou tu passa esse vídeo, esse assunto cair na tua prova? Aí eu quero ver. Atos ordinatários. Eu vou falar sobre 1, 2, 3 pontos. Primeiro de tudo, como sempre, a gente começa do conceito. Afinal de contas, o que são atos ordinatários? E aqui eu quero dividir em mais 2 pontos. Primeiro, eu vou te dar uma definição central e depois eu vou te falar de algumas características essenciais desses atos. Então, como definição, atos ordinatários, eles servem para disciplinar o funcionamento da administração pública. Então, muitas vezes, para que a administração pública funcione, alguém precisa dar uma ordem, alguém precisa colocar ordem, alguém precisa mandar, alguém precisa falar, alguém precisa guiar. Normalmente quem faz isso é o gestor. Portanto, atos ordinatários são atos de um gestor dentro da administração pública. Começa por aí. Ele quer fazer a coisa funcionar, então ele dá atos ordinatários. E já que faz parte de um gestor, então eles decorrem do poder hierárquico. Você já deve ter estudado comigo que existem vários poderes da administração pública, né? O poder regulamentar, o poder disciplinar, o poder hierárquico e assim vai. Quando nós estamos falando de atos ordinatórios, é atos que um gestor público faz para disciplinar, fazer a administração dele funcionar. Portanto, é um ato que depende do poder da hierarquia, poder hierárquico. Porque eles vão disciplinar a conduta dos subordinados. Muito bem. Agora esse poder, aliás, esses atos, eles têm uma natureza. Esses atos dependem de um vínculo hierárquico. Atos ordinatários são atos que servem para o subordinado do gestor. Então, olha só. Qual é a natureza interna desses atos? Bom, esses atos eles são feitos dentro da própria administração. O que significa? Significa que ele não se destina a particulares. É mais ou menos assim, o ato é para os administrados ali, daquele gestor. Aquele gestor vai produzir um ato ordinatário e aquele ato tem como destinatário os subordinados dele. Então, o que o gestor faz não alcança, por exemplo, eu que não tenho nada a ver com aquilo. Não alcança os particulares, não alcança as empresas, alcançam apenas os subordinados daquele gestor. Não alcança Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha, que estão ali vivendo a sua vidinha fora da administração pública. Não alcança o povo. E aí vem um outro ponto. Esses atos têm vínculo hierárquico. Que é justamente isso. Você só pode dar um ato a quem está na sua hierarquia. Tipo, você é um gestor. Quem está abaixo de você? Aqueles são os alcançados pelo seu ato. Ah, mas eu tenho uma outra chefia, tenho um outro departamento. Ah, então não vai ser ato ordinatário. Porque o seu ato como gestor, o ato de um gestor não vai interferir no outro gestor, no que um gestor de outro departamento está fazendo. A outra característica que eu vou colocar bem aqui é a finalidade ordenatória. O que isso significa? Significa que o ato ele é para ordenar, ele é para organizar os serviços internos, organizar, ele vai orientar, ele vai padronizar procedimentos, padronizar, ele vai dar eficiência à máquina administrativa. E aí, então eu trago alguns exemplos para você. Vou escrever bem aqui, exemplos, beleza? Eu vou citar 5 exemplos. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro exemplo, instruções. O que as instruções fazem? As instruções orientam a execução de determinadas tarefas.
Então, tem uma atividade lá que o gestor precisa que os seus subordinados façam. Aí ele pode gerar uma instrução para os seus subordinados. E isso é um ato ordinatário. Ordinatário ou ordinatório. Em concurso público tem aparecido muito ordinatório, mas é a mesma coisa. O outro seria ordens de serviço. O que a ordem de serviço faz? Primeiro, não vou nem colocar, né? Só vou. As ordens de serviço dão ordens, ponto. Elas transmitem uma ordem. Mas tem um outro ponto interessante de falar. É que elas vão determinar o início, vão determinar suspensão, vão determinar alteração de serviço. Então tem um serviço que precisa fazer, vamos dar início, é uma ordem de serviço. Vamos alterar, ordem de serviço. Vamos suspender, ordem de serviço. Outro, portarias. O que as portarias fazem? As portarias, elas podem estabelecer regras internas, regras de procedimento interno, e as portarias, elas podem designar. Vou designar o servidor para tal lugar. Elas podem nomear o servidor tal para o cargo tal. Você vai ouvir isso, né? Elas podem exonerar. Então, essas são as portarias. A gente tem também as circulares. As circulares, elas são comunicações internas. Vou colocar aqui, comunicações. Então, às vezes você quer comunicar alguma coisa, você quer uniformizar algum procedimento, você pode fazer uma circular. E também temos o memorando. O memorando, ele também é uma comunicação interna. Só que ele pode ser entre os setores ou entre os servidores. E aí eu te dou um resumo. Qual é a base legal do ato ordinatário? É decorrente do poder hierárquico. A quem o ato ordinatário alcança? Qual é o seu alcance? É interno. É apenas os servidores subordinados à chefia que está fazendo o ato, né? Qual é a finalidade? É organizar o funcionamento da administração pública. É bom a gente lembrar desses 3 pontos aí. E agora a gente vai responder algumas questões de concurso. Porém, é apenas para quem está na área VIP de direito administrativo. Se você não está, entra. Se você está, a gente vai fazer agora a primeira questão. Como é que eu entro, professor? Procura o nosso link aí nas redes sociais. Faz alguma coisa. Vamos lá, primeira questão.